Você sabia que existe narguilé de plástico? E funciona? Bora pra vinheta, eu te falo depois, vem. Hoje eu tô com esse aqui, ó, que é o Conde. Tá vendo? Acho que você consegue ler, ó. Conde, da marca Dom Hookah. Olha só que maravilha. Esse aqui é um narguilé feito, inclusive, não é minha, tá? Apesar do bigode aqui, eu até brinco lá com o dono, falei, você tem que me pagar uns royalties por estar minha cara aqui, mas eu não uso cartola, nem gravata borboleta, então eu dou esse desconto. Esse aqui é uma stem que é toda feita em polipropileno, que é tipo plástico duro de liquidificador. Você tem um liquidificador de plástico, ele provavelmente é feito desse tipo de plástico aqui, que é um polipropileno. Tem alguma peça dele que é de metal? Não. Respiro também é plástico, a bolinha também é plástica, tá aqui o furinho. E apesar de parecer ser uma rosca, não é uma rosca, tá? Ele é por pressão, então você coloca aqui, ele encaixou. Encaixe da mangueira também não é rosqueável, ele não é desmontável, tá? Nem a parte da dowel stem, tudo isso aqui é inteiriço. Por quê? Porque esse tipo de material, que é o polipropileno, ele é injetado num molde, né? Então você consegue perceber aqui, ó, você tem essa aleta, duas desse lado e duas desse lado, ela vai até lá embaixo, perto aqui, ó, do encaixe do roche por dentro, que é uma forma de você conseguir criar um pouco mais de estrutura e isso aqui não ficar mole dobrando, sabe? Apesar de ser um plástico duro, né? Ele não é um plástico que tenha maleabilidade, mas isso aqui cria um pouco mais de resistência e economia de material ao mesmo tempo. Então, cara, isso aqui é uma stem consideravelmente leve. Ela parece embaçada por dentro porque eu assoprei ela, né? Ó, eu tinha lavado ela por dentro e aí eu fui tentar secar, eu dei uma soprada e ele embaçou um pouquinho. Mas ele é todo translúcido desse jeito. Aqui você consegue ver com tranquilidade, ó, a marca da injeção do plástico. E eu sei que recentemente eles estão vendendo esse aqui num kitzinho pronto, tá? Eu tenho essa stem aqui há muitos anos comigo, eu nunca usei, eu acho. Imagino que o kitzinho vem um prato metálico, né, de algum tipo de liga de metal, até porque se você colocar o carvão no polipropileno, ele vai derreter. Quando você coloca um prato aqui, eu indico que você põe o carvão mais para a extremidade do prato. Lembra que eu gravei o vídeo do carvão, que ele vai conduzindo o calor? Então você coloca o carvão aqui, ó, na extremidade do prato, até ele conduzir calor para cá. Aqui acaba chegando menos temperatura e você consegue manter a integridade da peça. Cara, é isso. Ele tem o propósito aí de ser um narguilé realmente barato. Talvez aí, eu acredito, né? Eu não tenho visto outro, mas imagino que seja aí o setup mais barato disponível para você comprar. Justamente pela questão material. Então ele visa aí o custo-benefício. Vai ter uma vida útil muito longa? Cara, não, né? Apesar do plástico demorar para se decompor, o polipropileno e sempre vai ser todas as vezes um material aí menos confiável do que o alumínio na questão do envelhecimento, ainda mais se você vai jogar calor, se você vai estar lavando constantemente, mas ele vai conseguir te entregar uma vida útil aí até que satisfatória, ainda mais considerando o preço dele. E de novo, eu não sei se nos kits atuais vem com esse vaso, mas aqui, ó, eu também tenho um vaso plástico, ó. Consegue ver ele dobrando aqui, ó? Que vaso de vidro que faz isso? Nenhum, porque vidro não dobra, certo? Mas esse aqui é um vaso plástico. Interessante porque se esse aqui cair no chão, ele não quebra, né? Tipo, pra você quebrar um vaso desse aqui, talvez você tenha que ser meio ogro ou passar com uma Hilux em cima dele. Tem essa vantagem. Eu acho que o vaso ser plástico para narguilés pequenos é realmente uma solução muito interessante, tá? Talvez até melhor do que de vidro, ainda mais que quando você vai encaixando aqui ó, o bocal, muitas vezes ele vai pressionando o bocal e é normal o bocal de vaso de narguilé pequeno ir trincando por aqui com o tempo, tá? Então de repente você ter um vaso desse plástico assim pode ser uma alternativa interessante. Mas nós estamos aqui ó, com ele todo plástico bonitinho e vai ser o nosso setup aí que a gente vai utilizar hoje. Eu vou pegar um outro prato, uma mangueira que eu vou mostrar para vocês. De novo, eu imagino que ele venha com um kitzinho de uma mangueira barata e um prato simples, mas ele vai caber basicamente qualquer prato aqui em cima. O nosso roche já foi feito,
eu tô aqui com o meu Roche, assinado por mim mesmo, colaboração com a Pro Hookah, que é o Cosmic no barro preto, alumínio Predator, certo? Fazendo jus aqui, ó, a pele do predador. Olha só, mano, acho que isso aqui é uma referência maravilhosa para vocês entenderem quão incrível é esse alumínio. E, obviamente, que eu tô fumando aqui o meu sabor, mano, Cola Lemon. Cara, eu tava com saudade de fumar isso aqui, tá? Faz um tempinho que eu não fumava. E estamos aí, fechou? Eu vou lá buscar 3 peças de carvão arte coco e a gente volta degustando nosso setup de plástico. Bora lá. Tô aqui com o setup Conde da Dom Hookah. Não sei se esse vaso é dele, eu realmente não lembro, tá? Eu já tenho esse narguilha aqui comigo há um tempinho e coloquei um prato da Wire, que é um prato genérico, metálico. Você vai achar esse prato aí na casa de 15 a 20 reais e olhe lá. A piteira talvez seja a coisa mais cara junto com o Roche que tá aí. É uma piteira de alumínio da Sultan, modelo Cali Rose. O Roche, vocês já viram, é o meu Cosmic. Mas você ter um vaso desse, uma stem dessa, né, um kitzinho desse aqui completo, se eu não me engano, tá algo aí por volta de 100 reais nas lojas em geral. Então realmente ele é talvez a porta de entrada hoje para um setup nacional. 100 reais já não vale mais tanta coisa assim. Na Páscoa tava 100 reais uns ovos de Páscoa lá. Então, porra, você vai num fast food para comer um combo dos maiores que tem, tá 50 conto. Então assim, é realmente a porta de entrada hoje. Há 10 anos atrás, você ia gastar algo na casa de 90, 100 reais num narguilé China, que vinha com aquelas mangueirinhas que enferrujava, um metalzinho que vivia oxidando, um vasinho bunda, um Roche merda, tá ligado? Realmente era um narguilé muito mais decorativo do que funcional, mas na época era o que tinha, então a gente acabava comprando desses. E assim, você pensar que hoje ainda custa 100 reais um narguilé de entradinha, assim ó, beleza que ele mudou os materiais. Eu prefiro um desse do que um China, tá? Sendo muito sincero assim. Eu acho que vai envelhecer melhor do que um China. O China ele tende a enferrujar mais cedo, tanto a parte interna da mangueira, quanto até mesmo a própria stem dele com aquele banho que ele recebe, né, de cromo, que não envelhece muito legal não, tá? 6 meses a 1 ano costumava ser a vida útil de um setup daquele, se você fumasse uma vez por semana, e olhe lá. E aqui eu acho que você consegue chegar numa vida útil um pouco maior. Segundo ponto, ele tem as mesmas dimensões de um narguilé pequeno padrão, tipo um Triton Zip. Então, cadê? Eu tenho um Triton Zip, tem aqui, ó, dos primeirão, escrito Chablau. Tipo, pô, ele tem um respiro muito parecido em diâmetro, o encaixe de mangueira, o diâmetro é o mesmo, aqui embaixo da stem acaba sendo o mesmo. Então ele vai se comportar, dinamicamente falando, na hora que você está fumando, igual um narguilé pequeno padrão. Eu gosto de fumar com uma quantidade legal de água, sentir um borbulhado um pouco maior, até para resfriar mais a fumaça também, mas você poderia tirar um pouquinho aqui de água para deixar ele com a puxada um pouquinho mais leve. Ainda assim ele tem uma puxada leve, tá? Respiro dele, limpa o vaso com facilidade, uma purgadinha constante e também é leve, ó. Quase Wi-Fi, a bolinha é plástica, tem um bom espaço para vazão, então também é muito simples de você limpar o vaso. E aí eu acho que vale a reflexão, né? Tipo, vale a pena, não vale a pena, é um bom narguilé, não é um bom narguilé? E aí eu vou me ater a uma frase, duas delas na verdade, que eu disse a primeira vez há 10 anos atrás, antes mesmo de ter um canal no YouTube, que eu gravei um vídeo pro Facebook falando, né, qual é o melhor narguilé que existe. E às vezes o Regal, para você, pode ser um baita narguilé ruim, porque imagina você ter que ficar andando de ônibus com o Regal embaixo do seu sovaco, por exemplo, e outra mãozinha aqui para transportar ele de um lugar para o outro. Ele não desmonta. E aí você tem que trabalhar e às vezes guardar dinheiro por 1 ano para comprar um narguilé daquele. Então o Regal é o melhor narguilé para você? Não, cara. Você está abdicando de muita coisa da vida, de praticidade, para ter uma stem que nem vai te atender tanto assim. Então o melhor narguilé é aquele que cabe no seu bolso e aquele que está aceso. Ponto.
Então eu entendo que muitas pessoas acabam apelando para um setup desse justamente por ele ser muito mais acessível. E talvez seja uma porta de entrada muito interessante, porque você tendo um narguilé desse sem despender tanto dinheiro no seu setup, te permite comprar umas essências legais, comprar um roche maneiro, usar um carvão com uma qualidade um pouco maior. Porque pensa, você não vai só pegar o seu setup e levar para casa e ele funciona sozinho. Você tem que comprar os periféricos para você poder fazer uma sessão. E às vezes você economizar num setup, na hora que você está fazendo a aquisição dele, te permite ter uma grana extra para você poder comprar os consumíveis, para você poder fazer as primeiras sessões. E aí eu acho que à medida que você pega gosto, faz sentido você começar a investir mais dinheiro num narguilé que vai te atender melhor, certo? Então assim, eu super compreendo a galera que gosta de um narguilé desse. Não vou falar que eu indico, nem que eu não indico. Eu acho que isso é muito subjetivo, como eu acabei de falar para vocês. Mas acho que nesse quesito de cumprir o papel de ser o narguilé mais barato do mercado e te entregar uma sessão, cara, ele entrega. Só de novo, tome cuidado com o calor. Se você deixar um carvão aqui muito próximo ao encaixe do roche, você vai danificar seu narguilé. Se deixar o carvão descansando no prato muito tempo, você vai acabar danificando o seu narguilé. Ele é de plástico, mano. Ah, ele é de polipropileno, tá bom, mas ele é plástico. Então, tenha os devidos cuidados, tá? Mas dito isso, cara, funciona super bem. Entrega uma sessão com tranquilidade. Acredito que ele vai encorpar mais gosto do que um narguilé de alumínio, principalmente muito mais do que um de inox. O de inox é o mais fácil de você desodorizar ele, mas entendendo como a porta de entrada, de repente ele pode ser uma opção interessante aí para uma galera. Eu sei que a grana tá curta para muita gente. Não acho que é um setup definitivo, permanente para você ter. Ainda mais se você gostar de narguilé pequeno, eu acho que vale você injetar uma grana um pouco maior, pegar um narguilé todo de alumínio, às vezes até manter o vasinho, tá? Eu acho que esse vaso ele é genial se você leva narguilé para muito churrasco, muito rolê, muita gente bêbada em volta e tal, você tá ligado. Talvez seja um vaso mais barato e indestrutível, que carece de menos cuidado para você manter ele. Mas a questão da stain não vai envelhecer tão bem, tá? Mas é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido para você. Se você tem um desse e gosta ou não gosta, teve problemas, não teve, deixa o seu feedback aqui nos comentários, vai ter mais gente que vai estar lendo, e a sua opinião é muito importante também para a gente poder expandir a democracia da informação que é este canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se você não gostou, deixa um dislike. Você pode clicar na nossa carinha para poder se inscrever também. Tem mais 2 vídeos caso queira assistir, e a gente se vê numa próxima. Um beijo, tamo junto, xablau, é nóis, rapaz, bora!